Bem-vindo, bem-vinda à primeira unidade de leitura e produção de texto. Nessa unidade, começamos a unidade perguntando: quem sabe português? É muito interessante, gente, essa pergunta, porque quando eu faço aos alunos, eles dizem o seguinte: eu não sei português. Aí eu pergunto: você é falante nativo? Você nasceu aqui no Brasil? Nasci. Como que você não sabe português? Todo mundo que nasce no Brasil sabe português, porque é a língua do Brasil, é a língua portuguesa. E é interessante porque a gente associa o saber ou não saber português ao domínio da norma culta padrão. Então, nós, enquanto nascidos no Brasil, enquanto falantes nativos da língua, nós sabemos o português. Talvez não tenhamos o domínio da norma culta padrão, que é então missão, obrigação da escola, das faculdades, em dar esse domínio, em dar essa direção para a gente. Mas nós sabemos sim o português. Daí então, gente, a partir dessa pergunta, nós pensamos no conceito de língua. O que é língua? Língua é um tipo de código formado por palavras e leis combinatórias. É um sistema, mas é um sistema que não é fechado, colocado dentro de uma caixinha. É um sistema aberto, flexível, em uso. Por isso que é fácil eu criar neologismos, não é? Do tipo desengravidar, desmorrer. Eu tenho uma sobrinha e quando eu estava grávida, ela disse assim para mim, num determinado contexto sociocomunicativo: tia, quando você desengravidar, esse verbo não existe na língua, mas ela criou esse verbo porque satisfazia ali a necessidade linguageira dela. Olha como é bacana a gente poder movimentar isso na nossa língua. Então a língua, ela não é um sistema fechado. É um sistema aberto que me possibilita essa variedade, essa criação, esse mexer com a língua, tá? E a língua, ela serve, ela é um meio, é um instrumento, digamos assim, instrumento entre aspas, para comunicação. E o que é comunicar? Tornar comum, caminhar em direção ao outro. Então, para que eu caminhe em direção ao outro, é necessário que eu veja o outro e que eu saiba que aquilo que eu estou falando está alcançando o outro e o outro está entendendo, está interagindo comigo. Daí a importância, gente, da questão da compreensão do que é linguagem, que de uma forma muito geral, en passant, é qualquer sistema de sinais, símbolos e recursos que o ser humano utiliza para se comunicar. Nós podemos falar, de uma forma muito geral, eu ouvi até uma certa vez falarem isso e achei interessante, que a linguagem viabiliza a comunicação. É como se a linguagem fosse um conjunto maior e a língua, então, um conjunto menor dentro da linguagem. Mas ambas estão extremamente interligadas. A língua, então, como nós propomos no nosso curso e nas unidades subsequentes, pretendo falar sobre isso, ela serve para interação. Ela serve para essa comunicação, e para haver comunicação, nós bem sabemos que é necessário haver um feedback, uma troca, não é? Não adianta se eu começasse a falar aqui para vocês em francês, ou em inglês, ou em alemão, e vocês não tivessem essa concepção de língua, eu podia falar, e não haveria entendimento, porque não haveria interação, só palavras saindo da minha boca. Daí então, a língua que serve para interação, ela é necessária num contexto sociocomunicativo. Por exemplo, eu e vocês, nós estamos aqui dentro de um contexto sociocomunicativo. Nós estamos tratando de um assunto que é comum a todos nós. Daí a importância de conceitos como locutor, quem é que está falando? O alocutário, vocês que estão aí não apenas me ouvindo, mas refletindo sobre o que eu estou falando, estou procurando causar alguma ação em vocês, ou alguma ação mesmo, não só a reação, mas uma ação também nesse processo interlocutivo. Tá? Por isso, e é interessante a gente pensar nessa questão de locutor, de alocutário, de interlocução, de contexto sociocomunicativo, porque aquela ideia que outrora alguns linguistas traziam para a gente do emissor, do receptor,
e daquele código fechado, ela não existe mais. Hoje, nós trabalhamos com o conceito de língua, que baseia-se na interação entre locutor e a locutária, ou seja, em interlocutores. Não há um locutor que fala, um emissor que fala, um receptor que recebe, sem ação. Há interlocutores que se interagem através da linguagem, através da língua, né, num processo sociocomunicativo, tá? Daí, nesse processo, um outro conceito ressalta aos nossos olhos, que é a questão da intencionalidade, que, grosso modo, são as intenções por trás daquilo que a gente está falando, né? O que é que eu quero com o texto? O que é que eu quero com a minha fala? Por exemplo, se eu estou dando uma aula, e a aula está um pouco cansativa, muito teórica, e um de vocês levanta e diz: Miriam, quantas horas são? Será que realmente essa pessoa que levantou está querendo saber as horas? Ou será que ela está querendo me dizer assim: a aula está meio chata, já está na hora de acabar? Então, há um dizer por trás do dito. Há uma intencionalidade por trás daquela frase, por trás daquele enunciado. Isso, grosso modo, falando. E aí, gente, nós temos também as modalidades da língua, né? Nós temos a fala e nós temos a escrita, que são características da língua, fazem parte da língua e são distintas. Primeiro nós temos a fala, uma fala que é natural, que é da gente. E depois nós temos a escrita, que nós podemos dizer, como eu vou usar aqui as palavras de um professor muito querido, que é o Marco Antônio, ele dizia o seguinte, que a escrita é um acidente histórico. Ela veio por causa das mudanças e dos avanços tecnológicos. Por isso que na língua portuguesa nós temos tanta dificuldade, encontramos tanta dificuldade, o que faz as pessoas, às vezes, detestá-la. Porque na nossa língua nós falamos de um jeito, mas nós escrevemos de outro jeito. Eu vou à padaria, eu não peço 1 litro de leite, principalmente nós mineiros, né? Mas eu peço 1 litro de leite. Me dá 1 litro de leite, né? Mas nós escrevemos: por favor, me dê 1 litro de leite. Isso é muito legal, gente. Nossa língua nos possibilita fazer isso. Então, nós falamos de um jeito e escrevemos de outro. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso na unidade 2? Até lá!